Hoje eu quero compartilhar com você 4 das minhas maiores inspirações no design de crochê. Se você ainda não me conhece, muito prazer, meu nome é Heloísa Furlan, aqui do Crochê para Vestir. Se você está chegando no canal agora também, seja muito bem-vinda. Eu espero que você goste desse e dos outros vídeos que eu compartilho aqui no canal. Se você ainda não é inscrita, já aproveita e se inscreve, deixa o teu like e o teu comentário. Vamos conversar sobre esse assunto. Hoje eu quero compartilhar com você 4 das designers em crochê que mais me inspiram, que mais me encantam e me motivam a procurar cada vez mais peças únicas e muito específicas para trazer aqui para vocês. Cada combinação de pontos revela exatamente a assinatura delas. Cada forma de construir a peça faz com que a identidade delas seja cada vez mais firmada e é exatamente isso que eu quero compartilhar com você hoje. A primeira designer que a gente vai falar, eu não ranqueei nenhuma em nível de a primeira é a que eu gosto mais e a última é a que eu gosto menos, tá? Todas elas, para mim, ocupam o mesmo lugar no ranking da maravilha que são produzidas, né? Do ranking das maravilhas que são produzidas. Mas a última colocada é, assim, a mais misteriosa de todas. Eu tenho certeza que você talvez não a conheça e, enfim, fica até o final do vídeo para você entender. Eu já até falei dela em outro vídeo aqui no canal, mas fica até o final para você entender exatamente o que eu estou falando e o porquê desse mistério. A primeira designer que eu quero comentar com você, que eu acho assim incrível o trabalho que ela faz, é a Tatiana Libelli, da Tatiana Libelli Boutique. Ela, eu não sei exatamente a história da própria pessoa, tá? Mas eu acompanho no Instagram. Ela é uma designer lá dos Emirados Árabes e assim, produz peças maravilhosas com fio de seda italiano, tá? Já consegui pegar isso de alguns vídeos que ela posta, de alguns comentários e legendas que ela faz, e ela já revelou que o fio que ela utiliza é seda italiana e são assim, peças únicas, maravilhosas, onde ela mistura o crochê irlandês, que é uma técnica também fenomenal, que eu tenho muita vontade de aprender e de praticar, e ela faz isso muito bem, misturando pontos, misturando aberturas, misturando formatos, misturando brilho, e isso deixa os trabalhos da Tatiana maravilhosos. Eu quero mostrar para vocês alguns, né? Vou deixar passando na tela. Não é o mesmo estilo que eu gosto de construção de peças para mim, mas não é porque eu não consumo o mesmo tipo de moda que ela, que não é uma inspiração. Eu acho que em tudo há inspiração, inclusive eu vou deixar aqui a foto de um vestido dela que eu quero muito reproduzir à minha própria maneira, claro, mas que eu achei belíssimo e eu já estou pesquisando em que fio a gente pode fazer algo semelhante, porque é assim de uma beleza, de uma feminilidade muito grande e muito me interessa fazer uma reprodução e ter um exemplar desse vestido inspirado em Tatiana Libelli. Então, se você ainda não conhecia, vale procurar no Instagram, tá? A segunda designer que eu quero compartilhar com você é muitíssimo conhecida. Eu tenho certeza que você já ouviu falar da famosa Vanessa Montoro. Claro, Vanessa é brasileira, uma designer aí maravilhosa, estilista ela também, e já atua aí no crochê há mais de 20 anos, né? Foi ela que despontou com isso, ao que eu acompanho da história que ela mesma conta. Ela despontou com a moda em crochê e hoje é o sucesso que é, né? Vende os gráficos, tem um fio próprio, que é o que ela utiliza para a construção de todas as peças. Inclusive, eu ainda quero comprar esse fio e trazer uma resenha para vocês aqui, porque assim como ela diz que o fio raro constrói joias de vestir, eu quero poder ter a oportunidade de sentir o que esse fio tem de diferente e trazer a resenha completíssima aqui no canal para você. A Vanessa é muito famosa por muitas peças complexas e de uma beleza que quando você olha, você identifica uma série de combinações de pontos que talvez a gente não pense, né? Como eu sempre falo aqui no canal, a construção de um crochê bem feito, ela leva em conta muito mais do que reproduzir simplesmente uma receita, né? Um crochê para vestir bem feito, ele leva em conta o pensamento, o planejamento, uma inspiração,
uma combinação de pontos. É isso que faz o crochê da Vanessa Montoro ser tão exuberante. É a combinação de pontos que ela faz que talvez a gente nunca tenha pensado. E é por isso que fica tão deslumbrante. Então, inclusive, ela tem compartilhado muito nos stories dela um pouco desse processo de criação, das inspirações dela. Já mostrou alguns livros onde ela busca essas inspirações de pontos, né? Onde ela pega ali os exemplares e vai juntando nas fichas técnicas dela, nos desenhos dela, e eu acho isso muito legal, porque isso mostra para mim e para você que somos aí artesãs e que também temos o nosso próprio potencial criativo, que é possível a gente também pegar um pouquinho de cada lugar, misturar, testar em uma amostra e ver se vai dar certo. E é exatamente assim que a Vanessa faz. Então, eu acho muito bacana ela compartilhar esse processo, porque a gente consegue ter uma noção de como é a realidade de uma designer, né? Então, acho muito legal isso. É, várias peças maravilhosas, deslumbrantes e, como eu falei, né, com o fio raro fica assim um caimento espetacular. Não tem outra palavra para descrever o trabalho da Vanessa. Para mim é espetacular porque ela faz exatamente isso. Ela combina com uma maestria muito grande pontos que funcionam. Eu admiro muito isso, acho muito legal e eu tenho me colocado em treinamento para que eu também cada vez consiga perceber um pouco mais disso, de consiga sair do óbvio, né, do automático de reproduzir simplesmente uma receita e junte ali alguns pontos, algumas modelagens que não necessariamente são o que está desenhado, mas que eu posso criar. E é isso que eu quero trazer cada vez mais aqui para o crochê para vestir, para você também se inspirar e começar a se arriscar na montagem e no planejamento do seu próprio crochê. Peças, gente, o que eu fico mais impressionada, peças que ela criou há mais de 20 anos e que hoje ainda são extremamente atemporais, que é uma palavra que ela mesma usa muito. Não sei se você já acompanha a Vanessa Montoro nas redes sociais, mas ela fala muito sobre isso. Uma peça de crochê bem feita, ela é atemporal. Ela não segue uma tendência, mas ela pode ter sido usada 20 anos atrás com muita beleza e hoje ainda ser muito bonita, ser muito diferente. Então, isso também é algo que eu tenho trabalhado bastante o meu olhar, para ver uma peça não simplesmente porque hoje ela é bonita, mas para ela continuar sendo bonita daqui a 10 anos. Investir em fios que não sejam bonitos só hoje, que não estejam inteiros só hoje, mas que eles continuem inteiros para que eu continue brilhando com aquela peça daqui a algum tempo, para que seja um guarda-roupa mais permanente, mais ancorado. Então, eu também tenho pensado bastante nisso e a Vanessa, para mim, é uma inspiração assim fora do comum nesse quesito, né? Ela estrutura o pensamento de moda dela muito além de uma receita, de um gráfico. Inclusive, ela vende os gráficos das peças dela. Eu já vi, só um disclaimer aqui, eu já vi muita gente dizendo que os gráficos dela são muito difíceis, que a pessoa segue direitinho e as peças não dão certo. Eu nunca comprei nenhum gráfico da Vanessa, nunca tive acesso a nenhum gráfico da Vanessa. Se parar para pensar, toda essa característica da construção do designer que eu acabei de falar, que é o que ela faz, tem um valor agregado muito grande. Mas sobre essa questão das pessoas não conseguirem reproduzir uma coisa que era fácil, isso é um vício de pensamento, sabe? Eu vejo que eu falo muito isso aqui, acabei de falar nesse mesmo vídeo. O crochê também é pensar. Nem toda receita que está escrita ali para o seu tamanho vai te servir exatamente porque em algum ponto do seu corpo você tem uma característica que a pessoa que projetou o gráfico não tem. Então, você precisa também usar um pouquinho da sua cabeça para olhar para o gráfico, você está executando, você está fazendo a receita tal e qual ela pede, mas você também precisa ter um pouquinho de malícia para conseguir adaptar aquela peça e fazer com que ela te vista muito bem, para que ela caiba no teu corpo de uma forma perfeita, né, como uma luva, para que você consiga executar fazendo adaptações de um ponto ou de outro, se preciso for. Então, o crochê também é muito isso, além de repetir, também é pensar, tá? Então, sobre as críticas que eu vi no gráfico dela, repetindo, né, nunca vi um gráfico dela, não sei se realmente é isso, mas algumas pessoas que eu já vi falando sobre, eu acho que é falta de pensar um pouquinho, sabe? Eu acho que todo gráfico ele tem uma resolução. Se ele está ali feito, né? Se o gráfico está construído, é porque ele já tem uma validação. Então, cabe a nós usar um pouquinho a nossa massa cinzenta para fazer o gráfico funcionar.
né? Então, a segunda é a Vanessa Montoro, acho ela, assim, espetacular. A terceira designer é a Liana Leão, também assim conheci recentemente, mas constrói peças brilhantes, lindíssimas. Também você pode perceber que são estilos completamente diferentes entre elas. E se você já me acompanha há algum tempo, você também sabe que é um estilo diferente do meu, né? Diferente das roupas que eu apareço aqui, é diferente das peças que eu construo para mim. Mas ainda assim eu acho legal de ter acesso a esse tipo de construção, porque isso me provoca a pensar também e a observar, exatamente como eu estava falando da Vanessa, a observar e captar alguns pontos que eu posso aplicar para a minha moda, para o meu crochê para vestir. Então eu acho isso bem bacana, né? As peças dela têm muitos recortes, tem muita franja, ela trabalha muito com isso, uma modelagem muito slim, eu acho lindíssimo. Ela trabalha bastante com calça, enfim, bordados. Eu acho as peças da Liana, assim, também joias. Nunca vi que tipo de fio ela usa, né? Ela não costuma compartilhar esse tipo de coisa. Ela tem lojas físicas, então é algo que não é tão difundido, ela não vende gráfico nem nada, mas ainda assim eu gosto bastante de acompanhar o trabalho dela e as peças que ela faz, porque também me provocam a pensar e a exercitar a minha própria criatividade diante de uma modelagem que eu vi, aí uma combinação de pontos que eu já tenho, ou uma amostra que eu já tenho guardada que eu posso aplicar, de repente um lugar onde eu nunca tinha pensado em colocar franja, ela colocou e funcionou e pode ficar legal. Então eu gosto de acompanhar a construção do trabalho dela também por esse motivo, tá? Antes de eu chegar na quarta colocada, né, na nossa quarta designer de inspiração aqui, se você está gostando desse vídeo, deixa aqui agora o seu like. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Eu tenho uma meta de chegar até 1.000 inscritas aqui no canal e eu conto com a sua ajuda. Se você está gostando da construção desse vídeo, se você ainda não conhecia essas designers, já se inscreve no canal porque, olha, vários tutoriais vão surgir aqui daqui para frente baseados nisso que eu tenho consumido de conteúdo de moda em crochê. A gente vai ter muita resenha de fio ainda, tem muita surpresa para rolar aqui nos próximos vídeos e eu tenho certeza que você vai gostar. Então, já se inscreve aqui no canal para não perder nada. Me segue no Instagram, porque por lá aparecem coisas que eu não trago aqui para o YouTube, né? São coisas mais do dia a dia, coisas mais rápidas. Então, @crochêparavestir.hf. Lá você encontra outros conteúdos, outros detalhes, bastidores, peças em construção, enfim. Se inscreve aqui no canal e me acompanha lá pelo Instagram também. E se você está gostando ou se tem uma outra designer que você admira, deixa aqui o teu comentário também, tá? E olha, essa quarta designer que eu gosto muito, eu tô meio chateada com algo que aconteceu e eu não consegui descobrir o que foi. Faz meses que eu procuro e eu não achei absolutamente nada sobre. Vou explicar para você o que é. E eu já falei sobre ela aqui no canal, tá? Inclusive, um ponto é inspiração de designer dela e também leva o nome dela. Se você acompanha aí o canal, você já sabe de quem eu estou falando, não é mesmo? A quarta designer que me inspira muito é a Agatha Orfano. Se você também nunca ouviu falar sobre a Agatha Orfano, infelizmente agora, se você for procurar no Google, provavelmente você vai achar pouquíssima coisa dela. E isso é o que me entristeceu e eu não faço a menor ideia do porquê. Gente, vamos lá. A Agatha Orfano também é uma estilista formada na Itália, tem experiência em altas casas de moda, assim, das mais incríveis, com melhores trabalhos, e ela trouxe para dentro do crochê tudo aquilo que ela absorveu de experiência no mundo da alta costura. Então imaginem aí o nível de peças que essa designer produzia, né? Não sei se ela está produzindo hoje. Alguns bons meses atrás, eu segui a Agatha Orfano, o perfil da marca dela no Instagram e assim, apaixonada. Inclusive, as imagens que eu vou mostrar para você aqui hoje são dos prints que eu tenho. E assim, isso é tudo, tá? Eu não achei mais absolutamente nada. No Pinterest tem pouquíssima coisa. Não consigo encontrar o perfil dela no Instagram de forma alguma. Enfim, é como se tivesse virado fumaça. Não sei o que aconteceu. Se você tiver alguma notícia sobre essa fofoca aí, deixa aqui nos comentários, tá? Que eu tô louca pra achar o perfil de novo, porque lá tem inspirações belíssimas. E a Agatha, ela
tem essa tendência da moda italiana, né? Tem essa experiência dessa moda e trouxe o crochê para dentro de toda essa padronagem que ela já tinha vivido como estilista na Itália. A última informação que eu vi da Agatha, que eu vi uma postagem dela mesmo no Instagram, foi noticiando algo que ela iria para Dubai. Isso já faz alguns bons meses, tá, gente? Ela iria para Dubai e alguma coisa aconteceria de bacana com a marca lá. Foi a última coisa que eu vi. Nessa época ela estava na Itália. Eu não me lembro exatamente em que mês foi, mas eu acho que já faz uns 3 meses, 3 ou 4 meses. Ela estava na Itália nessa época e noticiou que alguma coisa aconteceria com a marca, alguma coisa boa, né? Imaginei eu, aconteceria com a marca para um avanço para Dubai. E depois disso, o perfil da marca dela saiu do ar. Eu achei inicialmente que fosse para uma reestruturação, para uma reformulação, para um rebranding, né? Que nem as pessoas mais antenadas falam. Mas o perfil nunca voltou. Então eu não sei o que aconteceu, não sei se ela parou, não sei por que que ela sumiu, não sei, não sei, não sei. No Instagram tem um perfil pessoal dela que é fechado. Se você joga no Google o nome dela, Agatha Orfano, o que aparece de movimentações mais recentes parece ser desse perfil dela que é fechado. Eu solicitei para seguir, obviamente, porque o trabalho dela muito me interessa, mas eu ainda não obtive retorno dessa solicitação, obviamente. É, então, tudo que eu tenho de referências do trabalho da Agatha Orfano são coisas que estão publicadas, que eu printei, né? Nem os vídeos que o próprio Google puxa, que teria sido publicado em datas passadas no Instagram, eu não consigo abrir. Se você clica no link, ele simplesmente aparece uma página branca. Então, não sei o que foi que aconteceu com a Agatha Orfano. Mas uma designer maravilhosa. Inclusive, o ponto Agatha que eu tenho vídeo já aqui no canal, vou deixar na descrição para você se você não assistiu. O ponto Ágata foi um ponto que eu batizei em homenagem a ela, porque a foto de onde eu tirei esse ponto é de uma peça dela. Inclusive, eu também quero reproduzir aqui no canal. Vocês estão vendo que tem muita peça na fila para ser produzida para virar tutorial, né? Então, se você ainda não se inscreveu, se eu não te convenci até esse momento, eu espero que agora tenha sido e você já tenha apertado o botão de se inscrever. Esse ponto, Ágata, é um ponto belíssimo, né, de blocos, e eu quero virar um vestido, eu quero fazer virar um vestido, já tô até analisando o fio que a gente vai fazer isso, se vai ser um fio de algodão, se vai ser um de polipropileno, enfim. Vou contar para vocês mais detalhes dessa produção em outros vídeos futuros por aqui. Mas, enfim, a Agatha Orfano também tem peças belíssimas, estruturas de alfaiataria, peças de alto padrão. Ela nunca revelou, pelo menos eu nunca consegui identificar qual o fio que ela utiliza, tá? Nunca consegui ver nem aproximando muito as fotos. São vários pontos misturados também, é uma construção bem bonita que ela faz, que ela fazia, nem sei qual é o tempo verbal que eu tenho que usar. Enfim, mas as únicas peças que eu tenho de referência dela são essas que eu mostrei para vocês, o que é uma verdadeira pena. Eu espero muito em breve ter notícias do que aconteceu com a Agatha Orfano, se a marca mudou de nome, se agora ela é uma marca internacional, enfim, vou continuar pesquisando aí para ver se uma hora eu acho alguma informação válida para trazer atualizações e quem sabe novas inspirações de peças aqui para vocês, tá? Essas, então, são as 4 designers que mais me inspiram aqui no mundo do crochê, né? Nem todas as peças que todas elas produzem, como eu falei, são peças usáveis no meu ponto de vista, para o meu estilo pessoal, mas eu consigo, observando pontos que elas fazem, estruturas de peças que elas montam, peças muito legais para a gente se inspirar e construir a nossa própria moda de crochê para vestir. Esse então era o nosso assunto do vídeo de hoje. Fico muito feliz de ter você me acompanhando até aqui o final do vídeo. Eu espero que eu tenha te apresentado novas designers, que você tenha conhecido então através desse vídeo mais trabalhos lindíssimos para você se inspirar. Se você gostou, deixa o teu like, o teu comentário. Você tem alguma outra designer que eu não conheço ainda ou que eu não comentei nesse vídeo que você acha que vale a pena a gente explorar um pouco mais? Se sim, deixa aqui nos comentários. Você já conhecia todas elas? Gostou mais do trabalho de qual? Vamos conversar por aqui. Se inscreve no canal, como eu já falei, para não perder nada. E eu te espero no próximo vídeo. Tchau!